Hello, little boys and little girls, queridos e queridas. Então, a gente vai continuar falando sobre adjetivos, advérbios, tá bom? Se você não viu os outros vídeos da série Inglês para Concurso, dá uma olhada no canal, tá bom? Para você ficar por dentro e prestar atenção com relação a outros adjetivos e outros advérbios que a gente já falou, tá bom? Então vamos embora. Pay attention aqui, tá? Preste atenção, como sempre, papel, caneta em mãos, tá bom? Porque quem escreve aprende duas vezes. Beleza? Vamos embora? Olha só, pay attention aqui, ó, nessa sentença. I can't speak Spanish. Pay attention. Esse tipo de sentença não é para ler eu não posso, tá bom? Se você não sabia disso, dá uma olhada nos nossos vídeos, tá bom? De inglês para concurso, que a gente fala um pouco sobre isso, tá? Esse cannot aqui na negativa, ele não é para ser lido como eu não posso, é para ser lido como eu não consigo, eu não sou capaz, tem ideia de capacidade, tá bom? Então, eu não consigo falar espanhol, eu não sou capaz de falar espanhol, ok. Agora a gente vai falar sobre adjetivos, advérbios que tem essa ideia de concordar em inglês. Olha só, existem algumas formas de concordar com isso. A primeira é o me neither. Em inglês seria o nem eu. Eu não consigo falar espanhol, nem eu. Talvez seja estranho para você a gente ler como nem me, né? Fica estranho para você, mas aí tem um outro vídeo no canal, tá bom? Uma aula de pronome para você entender por que que eu é me aqui, né? Não é mim, é eu mesmo, tá bom? Então depois você dá uma olhada lá na aula de pronome para você ficar por dentro dessa questão de pronome objeto, pronome sujeito, quando que usa, por que não usa, tá bom? Já que está em editais de prova, preste atenção. Ponto. Então vamos para cá. Voltando. Questão de concordar. Ó. Eu não consigo falar espanhol, nem eu. Beleza, me neither. Olha só, uma outra forma de concordar com essa sentença seria assim, ó. E aí você já deve ter percebido a similaridade, não é? O neither, a diferença para o either é só uma letrinha, é o N. Então, às vezes a prova ela cobra isso e aí a pessoa fica, peraí, eu vou usar qual? Eu vou usar o neither, vou usar o either com N, sem N? Preste atenção. É por isso que a gente vai falar hoje sobre as posições deles na frase. Eles são usados em posições diferentes, em contextos diferentes. Olha só, eu não consigo falar espanhol, esse either aqui, agora, ele já vai significar também. Tá dando a ideia de concordar, mas ele significa também. Então, também em inglês é either. Ok? Tranquilo. Talvez você esteja pensando, peraí, professor, eu acho que eu já vi outro também. Tudo bem, eu vou te apresentar, se você não viu. Olha só, nice to meet you. Quem não escutou nice to meet you? Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. Opa, então olha só. Professor, então nós temos dois também agora. Nós temos o either e o to. E quando a prova perguntar quando eu vou usar, professor? Como que eu vou saber agora? Porque nós temos dois também. A prova coloca uma lacuna, por exemplo, no final de uma sentença. Os dois também são usados no final de uma sentença. Mas eu vou escolher qual? Preste atenção. O contexto que a prova te jogar vai ser o contexto que só dá para um. Só cabe um. Então preste atenção, qual é o contexto? Quando estivermos falando de sentença negativa, nós usamos o either, tá bom? Nós não usamos o neither aqui porque ele já é negativa. O neither nós não podemos usar nessa sentença de cima. Ele é usado para concordar, mas não numa sentença negativa. Então, o nem eu, neither, agora não. O either, que é sem o N, ele sim pode ser usado, tá bom? Então, sentença negativa, você entendeu que a ideia da sentença é para concordar a ideia de também. A lacuna que a prova colocou foi no final. Opa, either. É o também para final. Final de sentença que seja na negativa. Por quê? Porque nós também temos o to, que também é também
para o final. Só que ele é para uma sentença afirmativa. Você anota tudo. Isso vai fazer diferença. Beleza? Ah, professor, peraí. Eu acho, professor, que eu já vi o to em um outro contexto. Tudo bem, vamos lá. Vou falar isso para você. It's too hot. Talvez você tenha visto nesse contexto, né? To, não tem problema não. O to, ele aqui, ele é um advérbio de intensidade, um intensifier adverb. Ele significa muito. Então eu quero que você anote, guarde, aprenda. Quando você pegar o seu texto de prova, que você olhar o to no final de uma sentença, o to vai significar também. A sentença vai ser afirmativa e ele significa também. Já o to no meio de uma sentença, ele vai significar muito. It's too hot, está muito quente. Acabou. Então é por isso que o tópico dessa aula é adjetivos, advérbios e suas posições. Mudei a posição do to, mudei a ideia dele, mudei o significado dele. Acabou. Tá bom? Se você quiser depois uma aula específica sobre advérbios de intensidade, para a gente falar sobre esses muito, porque em inglês existem outras palavras para falar muito, deixa aí no comentário, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o também, mas a gente poderia falar em outro momento sobre o muito, tá bom? Então, ó, no meio de sentença o to significa muito, mas ele não é a única forma de se falar muito em inglês, tá bom? Ele vai ser usado antes de adjetivos, ele vai ser usado antes de substantivos que não são contáveis, então a gente tem outras formas de dizer muito em inglês, a gente pode falar assim em outro vídeo. E outra coisa que a gente pode falar também é o seu like, não é? Eu gosto daquele aluno que já chega dando like, não é? Porque às vezes, não, gostei do vídeo e esquece do like, vai embora, não deixa o like, deixa o seu like. O seu like é o seu feedback, o seu like é a forma que eu estou entendendo que você realmente está conseguindo aprender, eu estou conseguindo ajudar você, tá bom? O like, o comentário é a forma que eu consigo dizer, uau, tá dando certo, que legal, eu estou ajudando as pessoas a realizar o sonho delas, entendeu? Então já deixa o like, não esquece não. E ativa o sininho também para ficar por dentro dos outros vídeos. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Preste atenção. To no meio da sentença é muito, não vamos falar dele hoje, podemos falar dele em outro momento. Vamos voltar. To é também em inglês, agora só preste atenção, anota aí. I love pasta as well. Eu adoro pasta, que pode ser macarronada, pode ser qualquer coisa que seja de massa também. Então, eu adoro macarronada também. Professor, mas também não é to? Sim. Só que esse também aqui eu quero que você aprenda porque alguns editais cobram sinônimos, cobram palavras para você substituir. Então, eu não quero que você fique, mas espera aí, professor, eu vou substituir o to por quem? O to você pode substituir pelo as well. É o inglês muito mais formal, tá bom? Não é tão usado, mas é bom que você saiba. Caso a prova cobre um sinônimo, você já sabe. To é sinônimo de as well, tá bom? Por quê? Porque os dois são usados numa sentença afirmativa. São usados no mesmo contexto. O que é mais usado e o que é menos usado, o que é mais formal, tá bom? Então, ponto. Beleza, professor? Então nós temos 3 também em inglês. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu só vou te dar mais um. Olha só, pay attention aqui, ó. I am also hungry. Eu também estou com fome. Também em inglês é also. Por que, professor, então? Como que eu vou saber agora se eu vou usar o also? Preste atenção. A prova vai cobrar a posição. Como é que ela cobra isso? Geralmente ela vai cobrar com lacuna. Então, no meio de uma sentença, não dá pra gente colocar o to, porque o to no meio de uma sentença significa muito, ele não vai significar também. Então aqui, se a gente fosse colocar o to, seria eu estou muita fome, não faz sentido, tá bom? Se a gente quer falar também, então a gente usa o also. Então also é o também para o meio da sentença. Então deixa eu só recapitular para você. Nós temos 4 formas de dizer também em inglês. 3 são para final de sentença e 1 é para o meio de sentença. As 3 que são para o final de sentença são divididas em 2 categorias. Uma para negativa, se for o either, e as 2 para afirmativas, uma mais informal, outra formal. Então, ó, either é para negativa, to e as well, final de sentença, mas aí é para sentenças afirmativas, diferente do either, que é para negativa. Para sentenças afirmativas, nós também temos um também, mas não é usado agora no final de uma sentença, ele é usado no meio de uma sentença. É o also. Ponto.
Ponto. Agora preste atenção, não é apenas jogar o also no meio de uma sentença, não é assim, ele tem a sua posição. Olha a sentença aqui agora, ó. I also go to the party. Eu também vou para a festa. Olha só, o also aqui, ele veio logo depois do subject pronoun. Professor, por que aqui ele não veio logo depois do subject pronoun? Porque o also ele é usado depois de verbos auxiliares. Então, se tiver verbos auxiliares, seja verbo to be, seja verbos modais, tá bom? Nós temos outras aulas aí para você entender um pouco mais sobre verbos auxiliares. Mas o also, ele é o também no meio de uma sentença. Se tiver verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar. Se não tiver verbo auxiliar, ele pode ser usado sim logo depois do subject pronoun. Tranquilo? Deu para entender? Ponto. Vamos ver se deu para entender agora nos exercícios, tá bom? Vamos fazer os exercícios agora e vamos ver como é que você se sai. Bora! Alright, vamos entender como é que isso funciona dentro de prova. Olha só, fill in the blank correctly, preencha a lacuna em branco corretamente. Ok, você entendeu a ideia, a prova está querendo ver se você realmente entendeu o assunto. Então, ó, I want to eat, eu quero comer. A ideia aí é também. Quem que você escolhe? Qual também você escolhe? Meio de sentença logo depois do sujeito. Also, eu também quero comer. Gabarito, letra C. Segundo quesito, I love pizza. Love, quando a gente fala para coisas em inglês, pode ser traduzido como eu adoro, tá bom? Para você não ficar sempre pensando eu amo, eu amo, eu amo, né? Pode ser eu adoro também, tá bom? Eu adoro brincar, eu adoro correr, eu adoro comer, tá bom? I love pizza. Tudo bem, você entendeu que a ideia aí é também. Eu adoro pizza também. Qual também você vai usar? Professor, está no final de uma sentença. No final de sentença eu poderia usar a letra A, poderia usar a letra B. E aí, qual que você decide? Se a sentença está na afirmativa, gabarito, letra B. Terceiro quesito, I can help them. Eu posso ajudá-los, eu posso ajudar eles. E aí? Lacuna no meio de uma sentença, professor. Ah, tranquilo. Olha só, presta atenção. O can, ele é um verbo modalizador. Então, depois de verbos modalizadores, nós podemos usar a letra C. Nosso gabarito, tá bom? Also. Quarto quesito. Vamos lá. I don't like pasta. I don't like. Eu não gosto de macarronada. Eu não gosto. E aí? Professor, veja só. Eu entendi lá que é também a ideia. Eu entendi que está no final de uma sentença. No final de uma sentença nós temos duas opções aí. Nós temos o either e o to. Mas, de acordo com a gramática da língua inglesa, se a sentença está na negativa, eu vou usar o either. Nosso gabarito é a letra A. Beleza? Então é isso, queridos. Eu tenho certeza que essa aula ela te ajudou. Então deixa o like, deixa o comentário positivo, tá bom? O teu incentivo, isso me ajuda bastante também. Se você quer uma aula particular, um reforço para o seu concurso, com simulado, tá bom? Com todo um acompanhamento, com questões de prova, tudo certinho. Se você quer um reforço, quer uma aula particular, só é você entrar em contato aí pelo direct, tá bom? Do Instagram. Manda uma mensagem lá e a gente vai conversando, tá bom? É isso. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tá bom? Fica por dentro dos outros vídeos, se atualiza, tá bom? Se informa, abre o caderno, se for necessário ver essa aula novamente. O importante é você aprender, tá bom? É isso, queridos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. See you next video and bye!